Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Provérbios 29:18. Devemos conceber e viver sonhos. Sem profecia, o povo se desvia. Sem profecia, ou seja, sem visão, não há esperança no amanhã. A galinha deve chocar o ovo para que o pintinho consiga quebrar a casca. Devemos conceber os sonhos e as visões de Deus, para que esse sonho e essa visão rompam a casca e deem a luz na realidade física. Que sonhos você tem? É um sonho carnal ou um sonho que provém de Deus? É importante separar isso, porque mesmo os sonhos de lascívia se manifestam na terceira dimensão física. Existe uma grande diferença entre o desejo carnal e um sonho saudável. O sonho se distingue pela esperança no amanhã e não se relaciona com a injustiça e o pecado. Em contrapartida, o desejo carnal sempre mantém relação com a ilegalidade e o pecado. Existe uma razão pelo qual Moisés fracassou em seu plano para salvar seu povo quando era jovem. Seu fracasso se deu ao fato de que ele sonhou segundo seu próprio critério. Por mais que um sonho seja bom ou agradável, se ele não provém de Deus, não é mais que uma ambição humana. Abraão e José superaram a dificuldade porque sonharam juntamente com Deus. Existe um sonho que provém de Deus, que recebemos por meio da comunhão com Ele. Deus nos faz sonhar por intermédio da Bíblia, do Espírito Santo, da pregação ou em um momento de oração. O sonho de Deus é imenso em comparação com o sonho do homem. Moisés sonhou com a libertação de seu povo. No entanto, Deus sonhou com a exaltação de Israel entre as nações, como uma nação sacerdotal. Deus disse a Moisés: "Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa." Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Êxodo 19:6. Assim, o sonho de Deus é maior e mais amplo. É por essa razão que devemos sonhar os sonhos ilimitados de Deus e devemos agarrar-nos a esse sonho por toda a vida, como José fez. É aí que o sonho de Deus nos faz superar qualquer tipo de circunstâncias e obstáculos. O sonho que provém de Deus pertence à quarta dimensão. É o sonho que domina e se manifesta na terceira dimensão. Eu o convido agora a avaliar o sonho que você guarda em sua quarta dimensão e modificar seu sonho da seguinte forma. Primeiramente, espere coisas grandes e ocultas. O sonho que provém de Deus pertence à quarta dimensão. É o sonho que domina e se manifesta na terceira dimensão. Eu o convido a avaliar o sonho que você guarda em sua quarta dimensão e o modificar seu sonho da seguinte forma. Espere coisas grandes e ocultas de Deus. Sonhe com coisas grandes e ocultas que Deus tem preparado para você. Não sonhe que seu caminho é como estar à beira de um abismo. Espere no sonho de Deus. Existem momentos em que nos encontramos à beira de um abismo e parece que é impossível sair do problema com nossas próprias forças. Mas a Bíblia afirma que nada é impossível para Deus. Deus nos diz que há esperança quando pensamos que tudo é desesperança. Deus opera coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Nosso dever é crer, confiar e seguir Deus incondicionalmente, pois essa é a atitude que agrada a Deus. É por isso que devemos esperar e sonhar com um grande milagre por parte de Deus. Foi no final do ano de 1965, enquanto esperava um voo de regresso no aeroporto do Rio de Janeiro, no Brasil, logo depois de ter dirigido uma cruzada nesse país, que um homem com o uniforme da polícia se aproximou de mim e pediu meu passaporte. Pensei que se tratava de um controle policial, mas aquele policial desapareceu com o meu passaporte. Não podia acreditar. Não tinha nenhum conhecido no Brasil. E nessa época era impossível encontrar um oriental, muito menos um coreano. Os minutos estavam contados e depois de tudo que aconteceu, não pude embarcar no avião. Tampouco tinha dinheiro para dirigir-me a algum outro lugar. De repente caí de joelhos e comecei a orar com lágrimas nos olhos. Deus, olha para mim, o que devo fazer agora?
Acaso não prometeste que para os que amam a Deus e foram chamados conforme teu propósito, todas as coisas concorrem para o bem? Eu te amo, e segundo o teu propósito vim ao Rio de Janeiro para pregar a tua palavra. Só o Senhor conhece minha aflição. Pai, creio em tua promessa, que todas as coisas contribuem para o meu bem. Senhor, fica comigo. Não podia fazer outra coisa além de orar. Continuei orando, quando um cavalheiro se aproximou do local onde eu estava e me disse: O senhor não é o pastor Chu? Jamais imaginei que alguém se aproximasse de mim para oferecer ajuda e olhei ao meu redor. Estava certo de que era a voz de uma pessoa, então respondi: Sim, senhor, sou o pastor Yang Cho. O senhor me conhece? Claro que sim. Faz 10 anos, um amigo meu, Levis Richard, foi à Coreia do Sul como missionário e enviou-me um artigo de um jornal onde aparecia sua foto. Foi muito comovente ler o artigo, mas que incrível, que prazer vê-lo aqui. Nunca pensei que depois de 10 anos iria vê-lo e conhecê-lo só de olhar. Mas o que está fazendo aqui? Eu vim ao aeroporto para despedir-me de uma pessoa e de repente pensei que o senhor podia ser o pastor Cho. Repentinamente, lágrimas caíram de meus olhos. Era tão imensa a graça de Deus que não podia conter meu pranto. Deus havia respondido à minha oração, expliquei ao cavalheiro minha situação e ele me contou que isso era comum no Brasil, especialmente com relação a estrangeiros do terceiro mundo. Então, ele não lhe pediu dinheiro? Seguramente não teria levado o passaporte se tivesse dado um pouco de dinheiro. Mas de qualquer maneira, me alegro que esteja bem. Graças à ajuda dessa pessoa, pude regressar ao meu país sem inconvenientes. Se Deus não tivesse respondido à minha oração, não me atrevo a imaginar o que me teria sucedido. Deus é um Deus bom, resgata-nos do abismo. Este milagre produziu dentro de mim um amor e uma confiança mais profunda em relação a Deus. Você também pode experimentar o amor de Deus. O milagre não ocorreu porque eu era o pastor ou uma pessoa importante. Se você não esmorecer e continuar confiando em Deus, sem abandonar a fé, Deus fará coisas grandes e ocultas que você não conhece. Experimente o milagre por meio da fé. O Êxodo é um excelente exemplo para compreender quão grande e perfeito é o amor de Deus. Deus liberou o povo de Israel dos 430 anos da escravidão do Egito por meio da liderança de Moisés. Mas uma primeira muralha impedia o êxodo. O Mar Vermelho aguardava a chegada dos israelitas. Atrás, os soldados do exército de Faraó vinham com carros dispostos a matá-los. Era uma situação em que não havia nenhuma opção. Adiante, um grande mar. Atrás, todo um exército armado. Entre o povo se levantavam vozes de murmuração. O povo de Israel clamava, dizendo que não restava outra coisa senão morrer. E todos começaram a murmurar contra Moisés. Foi nesse momento que Deus disse a Moisés: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Erga a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão. Deus não havia abandonado o seu povo. Quem pensou que o povo cruzaria o Mar Vermelho? O próprio povo não imaginava isso, tampouco o faraó. Deus tem coisas grandes e ocultas preparadas que com sabedoria humana é impossível discernir. O Mar Vermelho se dividiu em dois quando Moisés ergueu a vara sobre ele. O povo de Israel se arrependeu de ter ofendido a Deus, voltou a agarrar suas mãos de poder e conseguiu cruzar o mar com êxito. No afã de alcançar seus escravos, os egípcios também tentaram atravessá-lo. Mas algo incrível aconteceu. As águas se fecharam sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavalos. O mar acabou arrasando a vida de todo o exército egípcio. A divisão do Mar Vermelho não foi um fenômeno natural. Por meio dele, Deus mostrou a seu povo aquelas grandes coisas e ocultas que tinha preparado para ele. Deus não muda e está conosco hoje, sustentando-nos com sua mão de poder. 1 aos Coríntios 2,9 diz: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu,
Mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sonhe e tenha esperança e creia que o amor e a bênção que Deus preparou para cada um de nós são maravilhosos. Algo grandioso acontecerá em sua vida. Deus criou o homem no último dia da criação, como coroa da criação. Criou primeiro todas as coisas e depois Adão e Eva, a quem outorgou o poder de dominar e subjugar a terra. Note que primeiro Deus criou todo o necessário para que o homem, pelo amor de Deus, habitasse a terra. O mesmo Deus que preparou a criação para Adão e Eva pudessem habitar a terra, preparou nossa vida para que em Cristo Jesus experimentemos o novo nascimento. Deus predestinou nossa salvação antes da criação do mundo. Não que tenhamos pecado por acaso, e por acaso se abriu um caminho para a nossa salvação. A cruz de Jesus Cristo era um evento pré-determinado para redimir nossos pecados. Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esta palavra implicava muitos eventos que ocorreriam no futuro. É importante saber que a cruz de Jesus não foi uma casualidade, mas sim um plano pré-determinado. O Senhor veio à terra em carne, nasceu do ventre da Virgem Maria, o que indica que Jesus, semente da mulher, iria converter-se no inimigo do diabo. Ou seja, Deus havia antecipado o plano da salvação por meio de Jesus Cristo, antes do momento da queda de Adão e Eva. 600 anos antes de Cristo, o profeta Isaías profetizou que Cristo morreria crucificado. Isaías 53, 4 e 5 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Esta passagem da Bíblia nos revela quão determinado estava o plano da salvação, a razão pela qual podemos ser salvos, por meio da fé em Jesus Cristo, deve-se ao fato de que o Senhor preparou o caminho para a salvação. Foi-nos revelado o segredo de que, por meio da fé em Jesus Cristo, recebemos o perdão dos pecados, justificação e salvação. O amor e o poder de Deus são tremendos. É impossível entender a obra de Deus com o intelecto sensorial, porque Deus supera o intelecto. Portanto, devemos crer no que Deus nos preparou. Não devemos cambalear em nenhuma circunstância, mas sim crer que Deus predeterminou tudo. A solução não se encontra em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Recorde o que a Bíblia diz em Jeremias 33, 2 e 3. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Creia na promessa da palavra e tenha esperança. Temos a bênção de ser pessoas que veremos coisas grandes e ocultas de Deus. Aleluia! O que devemos sonhar? Devemos sonhar coisas grandes e ocultas. Não devemos sonhar que a escuridão arrasará nossa vida, mas sim devemos crer em coisas grandes e ocultas. Devemos sonhar com coisas positivas e otimistas, com esperança. E Deus operará coisas grandes e ocultas a nosso favor. Deus operará milagres inimagináveis. Temos de abrir a boca para que Deus encha de milagres. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ouça agora este testemunho. Esta é a história de uma mulher negra que vivia junto com o seu filho nos Estados Unidos. Assim que se divorciou do marido, essa mulher mal conseguia sobreviver. No entanto, seu filho insistia dizendo: mamãe, compre o gato para mim, compre. O problema é que a mãe não tinha dinheiro suficiente para comprar um gato, e as palavras do filho feriram seu coração. Todos os meus amigos têm cães e gatos. Por que não me compram um gato, hein? Carinhosamente a mulher disse ao filho: filho, vamos orar ao nosso Deus bondoso, Pai. Está bem? Deus lhe proverá um gato. Ela tomou a mão do filho e começou a orar. Pai, tu conheces nossa situação. Dá-nos um gato.
não temos dinheiro suficiente para comprar um gato. Deus Pai, suplico-te de todo o meu coração, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Assim que terminara a oração, o filho perguntou: Deus nos dará mesmo um gato? Sim, querido, nada é impossível para Deus. Um gato não será nada difícil para ele. Esperemos o gato e continuemos orando. Deus ouve nossas orações, esperemos e sonhamos. A mulher continuou orando junto com o filho. Era de tarde e o sol ardia. A mulher tecia no jardim enquanto o menino brincava com um aviãozinho de papel. De repente, algo extraordinário aconteceu. Tratava-se de um vulto escuro que caiu no jardim de sua casa. Era nada menos que um gato. Tanto a mulher como seu filho ficaram petrificados. Um gato havia caído do céu. Eles começaram a pular e a soltar gritos de júbilo. Deus havia respondido à sua oração. Esse relato foi difundido em todo o país por meio dos jornais e da televisão, em um artigo que se intitulava Um Gato Caído do Céu. Dias depois, alguém veio vê-los e disse que era dono do gato. Era incrível. Por acaso ele era o dono do gato caído do céu? Seu argumento: era um vizinho que vivia a 800 metros deles e não via seu gato desde que este tinha subido em cima de uma árvore. Sua explicação era que, por mais que tivesse tentado, não pudera fazê-lo descer. No final, quando o vizinho resolveu inclinar a árvore para alcançar o gato, não conseguiu segurá-la e soltou-a. Como consequência, o gato voou e caiu a 800 metros no jardim da casa dessa mulher negra. E o homem continuou insistindo em que devolvessem o gato. No entanto, nem a mulher nem seu filho quiseram devolvê-lo. Disseram que se tratava de um presente de Deus. No fim, o caso foi levado a juiz. Agentes profissionais do tribunal realizaram um estudo do caso. Puseram um gato artificial naquela árvore da qual, insistiu o vizinho, o gato voara. No entanto, o gato não voara por mais de 20 ou 30 metros. A conclusão a que chegaram os agentes foi que o gato não poderia voar os 800 metros. A sentença do tribunal foi: esse gato é um presente de Deus. É uma história pouco comum, mas Deus é um Deus que torna essas coisas possíveis. Sonhe com algo inimaginável. Os grandes e os pequenos sonhos formarão sua vida. Deus quer que esperemos e sonhemos com grandes milagres. É aí que esses sonhos se convertem em nossos sonhos. Devemos ter a convicção de que Deus preparou algo maravilhoso para a nossa vida. Devemos sonhar que Deus revelará coisas grandes e ocultas. Ore e não esmoreça. Ao esperar em Deus, o sonho é seu. Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus. Que você possa se inscrever aqui no canal, que você possa, em nome de Jesus, ativar também o sininho das notificações. Não esqueça de deixar seu like e também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe.